Fala, meus amigos, mais um vídeo, processo civil, concurso escrevente técnico judiciário TJSP. Estamos aqui em mais uma aula. Estamos falando ainda de prazo para recurso. Estamos falando de prazo para recurso do réu que não foi citado ainda. Estamos vendo isso com muito cuidado, porque isso também é uma questão que pode ser perguntada para você durante o seu concurso. Então, nós já vimos que é possível que o réu que não foi citado, ele receba a intimação da decisão e comece a contar o prazo a partir de quando? Se for uma intimação por carta a partir da juntada aos autos do AR. Se for uma intimação por oficial de justiça, da data da juntada do mandado do oficial de justiça no processo. Se ele comparecer no fórum do dia em que ele foi intimado pelo escrivão. Se for uma intimação por edital, no dia útil seguinte ao término do prazo dado pelo juiz para que aquele edital fique lá no mural, no portal de entrada do fórum. O prazo da dilação. Então, terminado o prazo da dilação, começa a correr ali o prazo para a apresentação do recurso. Além disso, se estivermos falando de intimação eletrônica, tem duas formas. Primeiro, do dia em que a pessoa consultar aquilo, então no dia útil seguinte que a pessoa consultou, começa a contar o prazo, e se foi dado um prazo para ela consultar e ela não consultou, assim como acontece com o edital, começa a correr depois do término desse prazo para a consulta. Então isso é o que nós vimos no inciso 5º. Agora nós vamos para o inciso 6º, que diz o seguinte, ó, também uma outra forma de você contar o prazo para o réu que não foi citado. Então o prazo para recorrer do réu que não foi citado. Começa a contar o prazo a partir da data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, então essa é uma situação, ou não havendo esse comunicado, da data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Jesus Cristo, que negócio é esse? Então vamos lá, olha que coisa louca. O artigo 232, então agora a gente vai precisar ir para o 232, para a gente entender o que é que está falando aqui. Então vamos lá para o 232. Ó. O artigo 232 diz assim, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. A gente tem muita informação aqui, então vamos lá. Primeiro, carta precatória, o que é? É um pedido de um juiz de uma cidade para que outro juiz de outra cidade faça em seu nome a citação ou intimação. Então, a título de exemplo, né? Então, o juiz de Taubaté pede para o juiz de Campinas para que este faça uma intimação ou faça a citação de uma pessoa que mora em Campinas. Então, o processo está correndo em Taubaté, mas aí o réu não está em Taubaté. O que acontece? O juiz de Taubaté pede para o juiz de Campinas, dizendo o seguinte, ó, juiz de Campinas, sabia que aí em Campinas tem um cara que está sendo processado? Você não pode entregar para ele uma intimação, uma citação dessa pessoa que mora em Campinas? Então, a pessoa que pede para que outro juiz faça isso é chamado de juiz deprecante. Então aqui no caso é o juiz de Taubaté. A pessoa que recebe esse pedido é chamado de juiz deprecado. No caso, o juiz de Campinas. Tá? Então, numa situação como essa, o juiz de Taubaté está pedindo alguma coisa para o juiz de Campinas, o juiz de Taubaté é o juiz deprecante. Aí entenda que, por vezes, a lei vai falar juiz deprecante ou juízo deprecante é a mesma coisa. Tá? E a pessoa que está recebendo esse pedido é o juiz deprecado. Ou também a gente pode chamar de juízo deprecado, e neste caso é o juiz de Campinas, tá? Então essa é a primeira coisa. Então neste caso de carta precatória, então primeiro eu preciso explicar o que é a carta precatória, né? Então vamos lá, olha o que diz. Nos casos de comunicação por carta precatória, então vamos falar aqui do primeiro inciso, da primeira parte, né? No caso de comunicação por carta precatória, será a realização da citação ou da intimação será imediatamente por meio eletrônico informada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então olha só,
No caso aqui trazido, o juiz de Campinas tem que informar o juiz de Taubaté que aquela citação ou intimação solicitada aconteceu. E isso será informado por meio eletrônico. Cara, e-mail, tá? Então a lei às vezes traz umas coisas muito loucas, né? Então olha só, nos casos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, por enquanto estamos usando carta precatória. Então, no caso de carta precatória, a realização da citação e intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, estamos aqui diante desse caso. O juiz de Taubaté pede alguma coisa para o juiz de Campinas. O juiz de Campinas resolveu, fez a intimação. Ele tem que comunicar isso para o juiz de Taubaté imediatamente. Tá? Então aqui, ó, isso será informado por meio eletrônico imediatamente. Tá? Então, esse é o procedimento. Tá? Vamos lá agora voltar para o inciso. O inciso diz assim: a data de juntada. Então, qual é o prazo para o réu que não foi citado ainda a recorrer? O prazo é a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232. Que comunicado é esse? Agora a gente já sabe. O e-mail do juízo deprecado indicando que a citação ou a intimação aconteceu. Então, da data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232. Então, veja só, a data do e-mail. Então, eu fiz a intimação, eu tenho que comunicar ao juízo deprecante, e esse juízo deprecante, a partir dali, junta isso no processo de imediato. Né? Isso é um processo eletrônico, isso vai ser juntado de imediato. Então, a partir da data da juntada do comunicado. O comunicado é esse, o e-mail lá do juízo deprecado, dizendo que aconteceu a intimação, a citação. Tá? Mas vamos continuar ainda no 232, que ele tem outras coisas importantes. Ó. O que é carta rogatória? Carta rogatória é aquela situação, vamos até colocar aqui, então temos aqui carta precatória, carta rogatória. Também é um pedido de um juiz de um lugar para que a citação ou intimação aconteça em outro lugar, só que agora fora do país. Então, por exemplo, o juiz de Campinas, o juiz de Taubaté, vou sempre colocar o juiz de Taubaté, quer uma citação de alguém que mora em Portugal. Neste caso, é expedida uma carta rogatória para o juízo de Portugal, qualquer que seja a cidade lá. Tá? Mas a ideia é essa. Então, carta rogatória, o que, que é? É também um pedido para que a citação ou intimação aconteça em outro lugar, só que esse outro lugar agora não é dentro do país, esse outro lugar agora é fora do país. Tá? No caso também, a carta rogatória ela deve ser comunicada pelo juízo do exterior para o juiz aqui do Brasil. Tá? Então, essa é a questão importante. O que é carta de ordem? É um pedido, no caso uma ordem, tá? Para que um juízo inferior, por favor, vocês que são do direito me entendam, que eu estou falando aqui de um modo mais simples, é um pedido, uma ordem, para que um juízo inferior realize alguma diligência. Então, vamos te dar um exemplo. Supremo Tribunal Federal expede carta de ordem para que a vara criminal de Cunha realize a oitiva de uma testemunha em um processo que será julgado pelo próprio STF. Então pensa só,
Supremo Tribunal Federal tem algumas situações em que ele vai ser o responsável pelo julgamento daquele processo, né? Então ele, entre aspas, vai ser a primeira e única instância daquele processo. Então, por exemplo, nos crimes daquilo que a gente chama de foro privilegiado, que o nome certo é foro por prerrogativa de função. Então, por exemplo, deputados, senadores, eles podem ser julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas veja, pode ser que uma testemunha ela esteja lá na cidade de Cunha. Estou dando um exemplo, para quem não é de São Paulo, Cunha é uma cidade bem pequenininha, aqui no estado de São Paulo. Então pensa o seguinte, não tem sentido que a pessoa saia lá de Cunha e vá até Brasília para fazer um depoimento. Hoje em dia, até com a videoconferência, você até conseguiria relativizar isso, mas pense, o Supremo Tribunal Federal, em vez disso, ao invés de dar todo esse trabalho para a pessoa e fazer uma videoconferência e tal, o que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele manda uma carta de ordem, para a vara criminal de Cunha, dizendo o seguinte, ó, você vai ouvir essa testemunha em meu nome. Então é como se eu, Supremo, estivesse ouvindo. Então isso é a carta de ordem, é um pedido, é uma ordem para que o juízo inferior, no caso o juízo de Cunha, realize alguma diligência, eu vou até completar, em nome de um tribunal superior a ele. Tudo bem? Então isso é a carta de ordem. Depois que essa oitiva da testemunha acontecer, o que a vara criminal de Cunha vai fazer? Vai juntar o comprovante disso eletronicamente no processo do Supremo Tribunal Federal. Vai fazer essa comunicação também. Então eu só estou explicando o que é carta precatória, carta rogatória e carta de ordem, para que você já tenha a dimensão do que esses conceitos são. Então vamos lá. Nos atos de comunicação por carta precatória, que eu já sei o que é, carta rogatória, eu já sei o que é, carta rogatória, eu já sei o que é, e carta de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juízo deprecante. Então vamos lá. Por que isso a gente precisa saber? Porque é a partir da juntada dessa comunicação que, de fato, começa a correr o prazo para quem? Estamos falando prazo do réu que ainda não foi citado, mas que tem já contra ele uma decisão. Então, prazo para que ele possa recorrer contra essa decisão. Então vamos lá. Nessa situação aqui, então o prazo é a data da juntada do comunicado, ou seja, do e-mail do juízo deprecado, indicando que a citação ou intimação ocorreu, de que trata o artigo 232, ou não havendo esse comunicado, a data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Então pode ser que, por algum motivo, esse e-mail não seja mandado, mas que a própria carta seja remetida. Então imagina o seguinte, pensa que o escrevente lá de Cunha, por exemplo, o escrevente de Cunha esqueceu de mandar o e-mail para o Supremo, mas ele pega aquela carta de ordem devidamente cumprida e manda pelos correios para o Supremo. Então se não houver o e-mail, é burrice, né? Mas pode ser que isso aconteça, uma distração, né? Então, se o escrevente não mandar o e-mail lá para o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que enviar o quê? Ele vai enviar a própria carta de ordem cumprida para o Supremo Tribunal Federal. E se ele mandar essa carta cumprida, é a partir do dia em que chegou no processo, aquela carta cumprida é que se dará o início do prazo para o recurso. Então veja que tem muitos detalhes aqui, né? Então, em primeiro lugar, se chegou por e-mail, é a partir do dia que o e-mail chegou. Ah, não chegou o e-mail, então é do dia que a própria carta cumprida chegar no processo. Tá? Então é a partir daí que começa a contar o prazo para recorrer. Vejam, meus amigos, eu tenho muito cuidado de fazer esse tipo de abordagem, por quê? Porque eu sei que, primeiro, isso aqui não é um conhecimento que advogado tem, até advogado, por vezes, tem dificuldade nisso, tá? E eu estou tendo muito cuidado com isso, porque esse é um assunto que cai no concurso, tá? Então, veja só uma rápida revisão aqui. Olha só, estamos falando de prazos para o recurso. E vamos só voltar aqui, ó, prazos para o recurso. Prazo para recurso em geral. Em primeiro lugar, o prazo para o recurso começa a correr da data em que as pessoas foram intimadas. Então, da data em que o advogado foi intimado, sociedade de advogados, advocacia pública, defensoria pública, ministério público. Tá, beleza. Então, começa a correr da data em que eles foram intimados. Com observação, se a pessoa estiver na audiência, a intimação da audiência já vale. Então, ele não precisa depois ser novamente intimado. Começa a correr o prazo do dia em que a pessoa estiver na sala de audiência. A partir dali começa a correr o prazo. Aí, qual é o ponto? A questão importante é, a gente pode ter um réu que ainda não foi citado,
E, portanto, e qual é a questão? Se ele não foi citado, ele ainda não tem advogado. Se ele não foi citado, ele não está sabendo do processo, não está sabendo de nada. Como que começa a correr o prazo deste réu que não foi citado? Aí a lei, de algum modo, traz para a gente uma comparação com o artigo 231 do Código de Processo Civil. E aí ela traz as informações. E aí veja, a gente vai buscar no 231 a forma de pensar como esses recursos podem ser interpostos. Então, a partir de quando começa a contar o prazo? Deste réu que não foi citado, o prazo conta-se da seguinte forma: se aconteceu uma intimação por carta, do dia em que juntou no processo o AR. Se foi uma intimação por oficial de justiça, do dia em que juntou no processo o mandado cumprido. Se foi uma intimação dentro do fórum, feita pelo escrivão ou chefe da secretaria, a partir daquele dia que a pessoa foi intimada dentro do fórum. Se foi uma intimação por edital, a gente tem o término do prazo em que o edital vai estar lá, o prazo de dilação do edital, a partir dali vai começar a correr o prazo. Se for uma situação em que a intimação for de forma eletrônica, primeiro, se a pessoa consultar, a partir do dia seguinte a consulta. Se for uma intimação eletrônica e a pessoa não consultou, aí você busca lá na citação por edital, intimação por edital. Terminou o prazo no dia seguinte, posterior ao término do prazo. Se estivermos falando de um caso de carta precatória, carta rogatória ou carta de ordem, também duas formas. Se nós estivermos diante de uma situação em que houve o envio do e-mail para o juízo de origem, o juízo deprecante, aí começa a correr o prazo a partir da juntada do e-mail. Ah, não houve a juntada do e-mail, então do dia em que a própria carta foi devidamente cumprida. Gente, vocês precisam guardar isso, vocês precisam estudar isso, porque isso aqui cai no concurso. Isso aqui é muito importante. Você pode pegar lá uma questão do concurso dizendo o seguinte, contando uma história de um réu que não foi citado e agora ele quer saber qual é o prazo que ele tem para recorrer. Aí você vai precisar ver como é que aconteceu essa intimação da decisão. Ah, a intimação foi por AR. Então, se é por AR, pelos correios, a partir da juntada aos autos. Ah, a intimação foi por carta precatória. Tudo bem, foi por carta precatória, mas foi juntado o e-mail? Se foi juntado o e-mail, a partir do dia em que esse e-mail foi juntado. Ah, não foi juntado o e-mail, então a partir do dia em que a própria carta chegou no processo. E assim por diante, você vai precisar fazer esses raciocínios para você realmente entender que isso pode ser perguntado. E veja, isso aqui, claro, não é uma coisa impossível de se aprender, mas é uma coisa que não é assim tão óbvia, você vai precisar ter cuidado, vai precisar rever, reassistir essa aula aqui, até você guardar tudo que eu estou falando aqui para você. Eu adoro estar aqui, espero que você esteja gostando também. Grande abraço, bons estudos, tchau!